Olá pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você tá vendo isso, talvez de madrugada, né? Olha, se você vergonha, vai dormir, tem que descansar. Mas já que você tá aqui, pode assistir esse vídeo aqui, só mais um, né? Falando em só mais um, gente, Arcane. Meus filhos, eu assisti Arcane e decidi fazer esse vídeo aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre a série e o que eu assisti enquanto tá passando aí o time-lapse de um desenho que eu fiz da Jinx. Olha só, personagem de Arcane. Aliás, ela é a personagem principal, mas vale dizer que todos os personagens tinham desenvolvimentos interessantes. Algo que pessoalmente eu gosto muito, porque eu fico um pouco estressada quando as pessoas que compõem, né, essas coisas cinematográficas, né, esses produtos de audio e vídeo, apenas focam no desenvolvimento dos personagens principais. Eu não gosto tanto assim nesse tipo de história. Claro, eu me envolvo tudo, mas ainda prefiro quando todos os personagens são bem desenvolvidos, porque quantas vezes a gente gostava mais de um personagem que era secundário, ou às vezes até aquele que mal aparecia, do que o personagem principal. Ai, muitas vezes isso já me aconteceu. Comenta aqui pra mim se você também sofre desse problema e quais personagens pra você que roubou a atenção de alguma série ou alguma coisa que você tava assistindo sem ser o personagem principal. Sempre tem desses. Então eu gostei bastante do desenvolvimento também dos outros personagens. Eu acho que ficou bem equilibrado o tempo de tela. E a série conseguiu, através disso, também se manter sempre interessante, porque sempre tinha algo acontecendo com cada um dos personagens. Claro, isso também deve um mérito aos desenvolvedores do LoL, né, do League of Legends, porque os personagens já têm histórias muito interessantes, né? Eles dão a mesma atenção ao desenvolvimento de cada um dos personagens, porque no jogo os campeões precisam ser interessantes para serem jogáveis. E aí eu sei, né, que entra toda uma questão de jogabilidade quando a gente fala do jogo, e que provavelmente se você já joga LoL você vai reclamar da jogabilidade de alguns desses personagens e tudo, que não é tão interessante. Eu vi já alguns vídeos também do pessoal falando que os personagens de Arcane não são indicados pra você começar a jogar e tudo. Mas tô falando mais aqui da questão de desenvolvimento de história, até porque eu já joguei algumas vezes o League of Legends, mas eu não posso me considerar uma jogadora, porque eu jogo tipo de vez em nunca. Mas enfim, é um jogo muito legal. Porém, hoje a gente vai falar da série aqui, né? Que é o que eu consigo falar um pouco mais, porque eu assisti e tudo. Não é como o jogo que eu jogo de vez em quando. Sobre a série, eu quero comentar sobre alguns momentos dela e sobre os personagens, o que estava acontecendo com eles em cada momento. Eu achei muito interessante, achei muito legal que não só essa história, na verdade, né? Quando a gente para pra olhar a história de outros campeões, que eu já parei pra olhar, eu tenho muita sensação de tragédia greco-romana. Se você já estudou alguma coisa sobre isso, você vai saber do que eu tô falando. Se você não estudou, não se preocupe, porque eu vou explicar. Essas tragédias, tudo parecia que criava uma catástrofe depois. As coisas escalavam de um jeito que você ficava assim, meu Deus, vai tudo desmoronar, não tem jeito, as coisas só dão ruim. E parece que só piora cada vez mais. Eu tive a mesma sensação com Arcane, porque parecia que toda hora os personagens só se desencontravam e as coisas só pioravam, e as coisas só davam ruim. E quando ia se acertar, acontecia alguma coisa pra piorar tudo. E a série me deu essa sensação do início ao fim. Então, foi uma coisa assim muito impactante. Eu vou tentar fazer esse comentário aqui sem dar spoilers, né, por caso de alguém querer assistir ainda. Lançou já tem um tempo a série, agora quando eu tô lançando esse vídeo, né, já tem um tempinho, mas ainda assim eu quero fazer realmente limpo de spoilers isso aqui, para que se você tá em dúvida de assistir, você possa, né, assistir sem ter grandes problemas. Mas eu já aviso que ela tem essa sensaçãozinha de desespero o tempo todo. Um outro ponto que eu achei muito interessante é
que a série ela cobre um longo espaço de tempo, mas ela sabe como fazer isso sem deixar a história corrida, sem atropelar as coisas e dando o devido tempo para cada desenvolvimento. Isso foi muito confortável para mim. Eu tava assistindo em paralelo com isso daqui no começo, que eu resolvi pegar para assistir, aquela série Fate, que fizeram a adaptação da Winx, sabe? Eu não tinha assistido na época que lançou, não quis assistir, e eu resolvi assistir esses dias, e isso me deu muita agonia nessa série. Eles tacam um monte de coisa logo de cara, não desenvolve direito os personagens, ficou um negócio todo esquisito. E isso me deu muito, eu fiquei muito nessa série. Aqui em Arcane isso não acontece, ela é do tamanho que ela precisa ser e super, super bem desenvolvida, na minha opinião, o ritmo é perfeito dessa história. Outra coisa que é interessante, né? Eles começam com as personagens criança, depois eles passam por uma fase delas mais velhas. E eu achei muito legal porque a forma como eles foram construindo, você consegue ver elas se formando ali e tomando as decisões, indo para os caminhos que cada personagem precisa ir. E eles não abandonam simplesmente os personagens. Os personagens que você vê ali na primeira metade da história, você vê eles depois, o que aconteceu com eles, as consequências. E alguns mais discretamente, inclusive. Acontece em alguns momentos de eles encontrarem novamente com alguns personagens que eles haviam encontrado naquele primeiro momento da série. E depois eles encontram de novo com esses personagens totalmente transformados, totalmente diferentes, devido ao que aconteceu. E, assim, eu acho que muitas pessoas podem ter um certo receio com esse tipo de história, porque, eu vou assistir uma história vinda de um joguinho, né, essas coisas. Eu acho que muitas vezes a pessoa tem aquela sensação de que não vale a pena, porque é uma coisa fictícia, uma coisa inventada, coisa pra criança. Gente, não é de verdade. Não é uma série pra criança. Não deixem crianças assistirem sozinhas, por favor. Mas quem assistiu sabe, né? Mas é uma coisa que é interessante, a forma como eles desenvolvem. E esse negócio também de, às vezes a pessoa, tipo, eu gosto de ver coisa da vida real, que não sei o que, não... Eu acho isso um argumento que não é muito válido, porque se você for olhar a forma como a história é construída e a forma como os personagens se comportam, a única coisa surrealista mesmo que tem é as armas, a capacidade deles de fazerem coisas sobre-humanas, nesse sentido de equipamentos e tudo. Mas até mesmo as ações e tudo que os personagens fazem é muito próximo da nossa realidade. Isso foi uma coisa até que eu comentei com o meu amigo, porque a gente assistiu juntos, e ele tava falando, eu tava falando com ele, né, que a série, eu senti muito um espelho nela do que é uma vida numa periferia, né? Claro que de forma exagerada, porque na periferia a gente não tem esse tipo de droga que deixa a pessoa super-humana, não tem esse tipo de arma que eles estão fazendo, mas tem outras coisas que meio que são simbolizadas aparentemente. Eu não acho que isso foi a intenção deles direta de fazer um espelho do que é, mas é uma coisa que a gente consegue ver. Então, se caso você tenha esse receio com esse tipo de história, porque não consegue se identificar com essas coisas, é super tranquilo, de verdade. E novamente, né, você não precisa jogar ou qualquer coisa assim pra se identificar com esse tipo de narrativa. Até porque é com uma história, uma narrativa, os argumentos, tudo é muito bem construído. A direção de arte está linda. No começo, eu estranhei um pouco a animação, o estilo escolhido, tenho que admitir. Mas até nos trailers, essas coisas, você ficou meio assim, né? Esse negócio vai ficar meio esquisito. Mas depois que você começa a embarcar na história, de verdade, você se acostuma com aquilo de um jeito que no final você tá batendo palma. Foi uma escolha muito bem feita, foi um trabalho muito delicado e atencioso por parte de todos os que participaram, sabe? A equipe toda tá de parabéns, porque ficou incrível. Não é uma coisa que você olha e fala assim, isso aqui foi feito de qualquer jeito. Não, foi tudo muito calculado, muito bem feito, porque eles realmente queriam entregar a história, eles queriam entregar a série e eles conseguiram.
Eu acho que se for pra eu comparar, assim, fica até meio complicado, porque é uma pegada diferente do que a gente vê na maioria das produções, assim, é muito legal essa parte da arte dele, mas realmente é uma coisa que você precisa digerir um pouco, dirigir. Vrum, vrum. Ai, ai. Enfim, eu super recomendo de verdade também por essa parte. Tanto no sentido político, as questões que eles trazem, tudo faz muito sentido dentro da história, a conexão das coisas existe causa e consequência muito bem trabalhado dentro da história, tudo pra combinar nos pontos, e não é aquela coisa onde você sente a mão pesada do autor e você fala assim, isso aqui aconteceu porque o autor queria. Não é assim que funciona aqui. E os personagens sofrem, e sofrem de verdade. Em alguns pontos você fica, eu só quero que eles fiquem bem, por favor, para de fazer. Por que não pode dar certo? E você começa a surtar. Mas é uma experiência que vale muito a pena, e assistam com atenção aos detalhes também. Eu quero até reassistir, porque é uma série que eu tenho certeza, se eu reassistir agora eu vou prestar atenção em uma pá de coisa que eu não prestei antes. E assim, gente, se você não joga o jogo e não sabe se vale a pena ou não assistir, vale sim, porque como eu falei, eu jogo muito casualmente, de vez em nunca, uma coisa ou outra. No computador eu só joguei umas 2 vezes, no celular eu jogo de vez em quando, e ainda assim deu pra pegar, prestar atenção, se envolver com os personagens. A única diferença é que quem é jogador vai ter uns presentinhos a mais durante a série, né? Mas de verdade, nada que influencia você. E se você quiser só assistir porque quer assistir Arcane e não jogar depois, também não faz diferença nenhuma. Bom, então esse foi o resultado final do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Passei por um tempinho aí de indecisão com a roupa, né? Que vocês viram que eu fiquei trocando 1 milhão de vezes, mas eu acabei decidindo inventar uma roupa que eu tive a ideia na hora. E, gente, se você curtiu, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu demorei aproximadamente 23 horas e 21 minutos pra fazer esse desenho. Vou mostrar aí pra vocês a prova, né, no meu aplicativo de desenho. Demorou bastante, pode parecer simples, mas demora pra fazer essas coisas. E, enfim, a gente tem outros conteúdos parecidos com esse por aqui. Então, se você se interessou e gostou, se inscreve aí, por favor, e vem fazer parte com a gente, que ia ser muito especial pra mim, já que a gente tá com uma meta de alcançar 1000 inscritos aqui no canal, né, e começar a fazer umas lives bacanas. Então, muito obrigada pela sua audiência e paciência até aqui. Audiência e paciência, tá certo isso. Um beijão, até a próxima.